Boa noite, gente! Boa noite, boa noite! Sônia Leonardi aqui, consteladora familiar, também formo novos consteladores. Vamos chegar pra cá, gente! A Samanta já vai avisar todo mundo que nós estamos aqui ao vivo. A Osvânia já chegou. Olha, o pessoal da minha equipe já tá pra cá, né? Então, é já que nós vamos pro tema. Quero falar com vocês hoje sobre mudança. Adriana! Lau Fátima! Boa noite, gente! Gente, quem vai ser minha voluntária da noite de hoje, hein? Quem quiser ser minha voluntária, quiser já se identificar aí, a gente já vai se organizando, né? Osvânia, fazia tempo que eu não vi Osvânia. Fazia tempo que eu não vi a Osvânia. Então eu preciso responder uma pessoa que vou falar para ela que eu tô ao vivo. Eu tava esperando ela responder. Peraí. Oi, querida. Acredita? Tô ao vivo aqui no Instagram. Gratidão, viu? Desculpa. Um beijo. Imagina, querida. Oi, Ivonete aí. A Paula. Boa noite, gente! Boa noite, boa noite! Oi, Josiane, boa noite, Sônia querida! Boa noite! Vamos ver. Bom, gente, vou só aguardar mais um segundinho, né? E aí a gente já vai pro tema, né? Que eu quero falar com vocês hoje sobre mudança, né? Nilva Veiga, boa noite. O gato tava aqui arranhando a minha perna, agora foi deitar na cadeirinha ali. Né, Negapeta? Hoje eu fui fazer uma constelação na parte da tarde. Nilva, Marche, Ana Marche. Eli Maria, Gisele Souza, Rejane. Rejane, faz tempo que eu não vejo a Rejane. Então, eu ia contando pra vocês que eu fui fazer tava fazendo uma constelação. Ah lá, a Ana disse que tá tão leve. Você vai entender. Gratidão, né? Então, e aí eu ia contar o seguinte. Ó, Gisele aí. Tava fazendo uma constelação hoje na parte da tarde. Deixa eu desligar aqui essa música da flauta maravilhosa, né? Então, essa música da flauta xamânica tá me acompanhando, essa música. Até comentei com meu marido hoje. Nossa, é porque eu adoro ouvir mantra, né? Então, assim... E aí, coloco assim, vou ouvindo esse mantra e tal. Faz dias que eu tô ouvindo esse mantra. Daí, quando foi ontem, um amigo meu muito querido, o Anderson, que eu vou trazer ele aqui no canal para fazer uma live comigo, que ele é um cara assim muito especial, sabe? É o Anderson Xavier. Ele tem um canal no YouTube que chama Felinos Despertar Cristal. Ele tem aqui no Instagram também. E aí, as minhas alunas das aulas para terapeuta conhecem ele. E ele me mandou de presente uma técnica lá que ele faz, né? E aí ele me mandou essa música, essa mesma música. Eu falei, gente, olha que sintonia, né? Mas agora eu desliguei pra gente poder focar aqui. Mas tá chegando um monte de gente, ó. Alessandra Pinheiro, a Cristina, a Sil Casati. Sil. Olha lá. Boa noite, gente! Alessandra é um barato. Bom, então eu tava fazendo uma constelação hoje e a moça, né, não era nem constelação, eu tava fazendo uma sessão de desbloqueio. E a minha gata Joaninha, ela é uma gata que ela não gosta de colo, né? Ela não gosta de colo. Ó a Cris ali, olha. Oi, Cris! A Jane. E aí eu peguei a Joaninha, né? A Rosana chegou também. Peguei aí a Joaninha não gosta de colo. Então, assim, ela, quando eu abro assim o campo, ela fica doida, que ela quer entrar no campo. E eu percebi que sempre ela representa bebezinhos, ou abortos, ou crianças que nasceram e já faleceram cedo, né? E ela sempre entra nessa energia de crianças, de bebês que não nasceram, abortos, ou
crianças, né? Olha lá, Cris. Boa noite, querida. E aí, a Joaninha sempre fica deitadinha ali. Ó, a Serafina tá aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Olha lá a Serafina, tá vendo? A Serafina tá deitadinha ali. E a Joaninha sempre fica naquela caminha vermelhinha lá. É aquela amarelinha. Aí ela veio doida querendo colo, e ela não é assim, né? Por quê? Representando o bebezinho. Abortos e tal. E eu fui pegando, e nossa, mas olha, quase a sessão inteira da moça, eu representando mãe e ela representando o bebezinho. Porque daí eu pego ela, né? Ela representa o bebê. E aí eu vou, né? Dou um lugar, te dou um lugar, eu representando a mãe e ela. Aí vai acalmando. E a moça, eu lembrei disso por causa que a Ana falou que ela tá muito leve. E a moça, Ana, ela tava muito pesada, assim, né? Sentindo, assim, um peso nas costas, na coluna, como se estivesse carregando, assim, um monte de pedra, né? E aí, conforme eu fui pegando a Joaninha ali, como bebezinha, aí soltava, ela vinha de novo, o outro bebezinho, e lá vamos. E a moça foi ficando leve. Aí ficou bem. E aí começou a bocejar, né? E depois foi melhorando também aquele bocejo, e ela perguntou para mim o que era, né? Então eu falei, olha, tem várias explicações. Então, ou você ficou relaxou demais, né? Tá muito relaxado, porque a gente soltou muita coisa que você tava carregando de pai e mãe, né? Ou você, também a mente faz isso, né? A mente faz a gente relaxar para não olhar, também tem isso. Mas espiritualmente falando, aí uma explicação do meu marido. Aí quem segue meu marido já vai confirmar aí para mim. Então, espiritualmente falando, você tá limpando. Então, cada bocejo que você dá, você tá limpando. E daí ela ficou feliz da vida, né? Gostou muito daquela explicação e ficou bem. Falei, agora você deita um pouquinho, relaxa, descansa, que o corpo tá pedindo, né? Olha, chegou um monte de gente, a Cacau, a terapeuta holística. A terapeuta holística, escreve seu nome que eu quero saber quem é você. É uma foto bonita aí de blazer verde. Marci, F de Vale, quem será? Não, Rose da Costa, Rafa Nunes, boa noite, viu, querida? Jaqueline Cardoso, a Nilva, Jane, nossa, um monte de gente aí, que legal aí. A Lady Mar chegou, a Rosângela psicóloga chegou, a FAR, publicidade, também chegou. E a Cristina, olha, tá me seguindo. Isso mesmo, já me sigam aí, gente. É o Fernando. Oi, Fernando. Tudo bem, Fernando? Gratidão aí, a Cris, que é tudo lindona, minhas gatas. E as suas também, viu, Cris? Que você vê que nós é tudo gateira. A Leoni, querida, chegando. Rosana Lopes também. Quem vai ser minha voluntária da noite de hoje, que vai fazer a vivência, que vai ajudar todo mundo? Já escreve aí, vai ser eu, sou eu, né? A Lady Mar, que é a dona do canal da terapeuta holística. Você sabe que eu pensei que era você mesma? Falei, tá aparecendo a Lady Mar, mas como não tava aparecendo seu nome, mas veio na minha cabeça na hora, com esse blazer bonito, verde, assim. Falei, ó, chiquetosa, né? A Cris, amo! E o André chegou também para ir. A Jane que quer ser. Então tá bom, Jane, você quer ser a voluntária? Ô, Jane, então você faz o seguinte, você entra em contato com a Samanta, eu vou falar o telefone, daí você entra no WhatsApp com ela, e ela vai me passar seu telefone, eu vou ligar para você, é uma ligação de áudio, tá? E nós vamos fazer a vivência. E agora eu vou falar sobre mudança. E Cacau, a Jane falou antes do seu, ó. Creide Maria chegou também, a Leidmar deu risada. Ô, Jane, então anote aí, ó, mais 5511 934720974. Mais 5511 934720974. Acho que eu vou escrever, né? Que é mais fácil. Mas se você tiver em algum grupo que a Samanta é administradora, é só você escrever também, sabe? Você escreve lá,
Escreve assim, Samanta, eu que sou voluntária. Dela já pega você e já manda para mim, tá? 3472-0974. Que às vezes você tá em algum grupo, né, Jane? Então daí fica mais fácil. Você já tá lá no grupo, é só você pegar e escrever no grupo mesmo. Olha, eu que sou voluntária. Aí ela já acha você na hora, tá? 119-3472-0974. Mais 5511-934720974. Quem quiser marcar constelação também pode entrar em contato com a Samanta, tá bom? Escrevi aí, Jane. Ó, deixa eu ver quem que chegou pra cá. A Rosângela, psicóloga. A Cacau, tá bom. Beon Fitness, boa noite, gratidão. Quem será que é a Beon Fitness? Podia escrever seu nome para nós, né? Solange, boa noite, Solange. A Josiane Rodrigues, a Garcia Belloni, um monte de gente legal. Então, enquanto a Jane vai mandar lá para a Samanta, a Luciana chegou também. Não liga não, Jane, não liga que ela não atende, viu? Você tem que mandar o WhatsApp, mensagem, tá? Não é ligar. Você tem que escrever para ela, oi, Samanta, eu sou voluntário. Ela já cata seu telefone e manda para mim, tá bom? Mas se você ligar, ela não vai atender, tá bom? Porque eu tenho a impressão que ela tá no tablet. Luciana Silveira. É só o WhatsApp mesmo. Então, né? Deixa eu falar com vocês sobre mudança, né? Vamos falar sobre mudança. Ah, é a Neuza Bion Fitness. Ah, Neuza. Boa noite, querida. Então, vamos lá. Vamos falar sobre mudança. Chegou para cá, Cíntia Marlene. Boa noite, viu, queridas? Gente, a vida, ela é assim. Tem horas que a gente tem momentos felizes, tem horas que a gente tem momentos não tão felizes. Cada pessoa reage de uma maneira, não é verdade? A Libéria também chegou. Mas a verdade é que a vida nunca é igual. Tudo está sempre em constante mudança. Essa é uma grande certeza que nós temos na nossa vida, né? Que nós vamos mudar e que um dia nós vamos mudar de corpício, né? Nós vamos deixar essa roupa de astronauta e vamos nos tornar nos tornar espírito, né? Então, essas duas certezas é que nós temos na nossa vida, né? Agora, quando a gente passa por grandes desafios, e muitos de nós já passamos por grandes desafios, ou estamos passando nesse momento, você está me assistindo, por grandes desafios, né? Por situações difíceis, né? A gente quer se livrar daquele problema logo, né? Então, você está com uma situação com o filho, você está passando por um prejuízo financeiro, você tem que resolver uma questão do trabalho, né? Difícil, tá passando por uma doença de um familiar, né? Tá passando por uma separação. Não, são tantas coisas. Se eu tirar o teclado aqui. São tantas coisas, tantas situações, tantos desafios terríveis, difíceis, um mais difícil, outro menos difíceis. A vontade que a gente tem é de passar correndo por eles. É verdade ou não é? Quanto de nós já passamos ou estamos passando nesse momento por desafios, né? Mas, nesse momento que a gente tá ali, passando por desafios, e a gente... Opa, caiu que eu tô lendo aqui no meu celular, que eu fiz uma colinha, né? E a gente tá ali, tentando entender, querendo sair logo daquilo, querendo resolver. A gente quer que aquilo suma da nossa frente, né? Mas a gente pensa assim, resolva logo isso para eu ser feliz. Resolva logo isso para eu ser feliz. E o sofrimento, ele acaba entrando nessa história na nossa vida, paralisando a gente e não nos permitindo encarar esse desafio como aprendizado, né? Porque tem dores terríveis, né, que a gente enfrenta muitas vezes que a gente não consegue, né? A gente fica muito nervoso com a dificuldade. A gente quer excluir logo, né?
o ser humano evita, né? Evita muito problema, né? Procura evitar. E a gente quer evitar também as mudanças, né? Se a gente pudesse, a gente vivia sempre igual, não é verdade? A gente quer livrar daquilo que a gente acha que é ruim, da nossa cabeça, no nosso olhar de mortal comum, a gente acha que aquela situação é uma situação ruim. E a gente quer se livrar logo daquela história, né? Mas a gente quer viver somente o que nos dá prazer, o que nos faz feliz. E a gente nega o restante. Porém, aquele desafio, muitas vezes, pode nos fazer feliz, pode nos trazer um entendimento, faz com que a gente cresça, né? Então, eu sei que é muito difícil encarar desafio dessa forma. Eu aprendi sendo budista, que nós devemos agradecer os desafios, porque nós temos que ser, então, a montanha, né? Se a onda vem nos pegar e nos derrubar, então nós temos que nos tornar a própria onda, né? Então, eu aprendi muito isso no budismo, como budista, né? Que nós não podemos nos curvar aos desafios, devemos enfrentá-los. E mais, agradecer. Então, eu fui ensinada no budismo, no momento que eu conheci o budismo, eu reclamava muito da vida. Então, eu fui ensinada a agradecer cada probleminha que aparecesse, que era uma oportunidade de eu limpar meu karma. E de eu extrair o máximo de conhecimento que eu pudesse daquela situação. Então, quando a gente exclui uma dificuldade, a gente exclui um desafio, a gente exclui um problema da nossa vida sem fazer o devido aprendizado, sem agradecer o que aquilo pode nos trazer de bom, né? Então, é como se a gente perdesse também a oportunidade de crescer com aquilo. E provavelmente isso vai se repetir, porque eu preciso aprender e eu não fiz o aprendizado. Eu não tive a humildade. Você sabia que gratidão, ela é igual a humildade? É, porque quantas vezes a gente quer algo e a gente faz oração, né, para aquele algo. Eu aprendi isso também sendo budista, que às vezes o não também é resposta da nossa oração. O não também é resposta, né? Porque não, aquilo não seria bom para você, né? E que bom que tem algo divino, uma lei mística, uma força do universo, que cuida disso pra gente, né? Que sabe mais do que a gente. E essa força, essa lei mística diz assim, não é o momento agora, Sônia. Acalma teu coração, não é o momento agora, né? Agora você vai fazer ainda um pouco mais de transformação, porque quando vier para você o que você deseja, você vai desfrutar plenamente. Falta ainda um pouquinho, né? Então, que bom que existe essa consciência maior, que mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não tenha entendimento, mas essa consciência maior, essa grande alma, como o Bert fala, né? Ou o universo, ou Deus, né? Pode direcionar a gente, né? E entende mais que a gente. Isso traz um conforto, né? Então, é muito importante que as dificuldades surjam na nossa vida, porque estamos pedindo atenção e que é importante ao nosso desenvolvimento. E quando a gente acolhe aquilo que se apresenta, nós estamos dando os passos adiante no nosso processo de evolução, de viver no nosso caminho de melhora pessoal, né? Então tem um livro que chama Purificação Emocional, que é do John Ruskin, né? E ele diz assim, que tudo que a gente nega, a gente dá força. E tudo que a gente aceita, a gente liberta. Na verdade, a frase dele é assim, quem fala bem assim é o Bert, né? Mas o John Ruskin, ele diz assim, ó, tudo que negamos se torna mais forte e presente em nossa vida. Dessa forma, ao tentar fugir dos nossos problemas, dos nossos desafios, das nossas dificuldades, simplesmente nós aumentamos a nossa exposição ao problema e a sua influência sobre nós, ou seja, nós vamos ficando menor. E ao enfrentar o problema, a gente cresce, né? Ai, meu problema é o tamanho da montanha. Eu aprendi assim, que sendo budista, assim, que não é que nós eliminamos depois os problemas da nossa vida vão acabar. Não, mas nós vamos ficar maior
e mais forte que os problemas. Então, venha o que vier, nós podemos encarar, sem perder o nosso brilho interno. Isso é estado de Buda, né? Que Buda é um estado de vida. Então, o que é o estado de Buda? Deixa eu falar isso agora que ficou interessante. Estado de Buda é quando você pode estar acontecendo o que for que não te abala. Você é dono da sua mente, senhor da sua mente, senhora da sua mente, que é alguma coisa que eu gosto muito de falar também, né? A Ana falou, tudo que a gente julga, a gente gruda. Tipo isso, né, Ana? E aí, então a gente encara aquela dificuldade, aquele problema, e a gente fica maior que ele, né? E aí a gente consegue extrair tudo de bom que aquilo pode nos trazer, né? Então, e é tão maravilhoso, eu tenho tantas, assim, histórias dessas para contar na minha vida, sabe? De eu falar, nossa, olha como se resolveu, né? De eu falar, nossa, olha como que deu certo ali, como eu sou forte, olha como eu consegui. E é impressionante, né? Tem uma frase também que o pessoal fala que nada vem na sua vida se você não é capaz de enfrentar. Só que às vezes o problema dói tanto que você pensa assim, mas por que eu? O que eu fiz? Hoje eu atendi um senhor na parte da manhã que veio esse questionamento. Uma sensação de injustiça muito grande, né? Por que eu? Por que comigo? Né? E eu aprendi na constelação que essa pergunta do porquê, ela não leva você para lugar nenhum. Por que acontecem coisas ruins com pessoas boas? Isso não te leva para lugar nenhum, né? A pergunta que você deve fazer é para quê? Para quê que eu vim para essa terra e nasci de mãe narcisista e casei com um homem bêbado, violento e tive problema financeiro? Para quê? Quando você pergunta para quê, aí você tem um direcionamento. E aí você vai conseguir respostas, tá? O Ruskan, né, esse escritor, ele diz o seguinte, que a gente deve convidar em nosso interior o que nos assusta e nos causa dificuldade para a gente acolher sem julgamento. Eu acolho você, acolho o medo, acolho a culpa. Hoje também fiz uma constelação no começo da tarde e eu achei muito interessante, porque a moça falou, Sônia, eu me sinto uma fraude. Eu vou fazer as coisas e eu faço com tanta facilidade. Eu tenho uma memória fotográfica muito boa. E eu até brinquei com ela. Falei, nossa, vou trazer você para morar comigo. Porque você é uma bruxa boa. Você é cheia de magia, né? Eu falei isso para ela. Mas toda vez que eu uso esse meu poder de criatividade, esse meu poder de facilitar na hora de fazer alguma coisa, eu sinto que eu sou uma fraude. Como é fácil para mim, parece que eu não tenho merecimento de um elogio, de um reconhecimento até financeiro. Bom, nós temos a constelação dela e fomos até a 5ª geração, que ela é descendente japonesa, né? E as japonesas são muito conservadoras, e as gerações passadas mais ainda, elas têm as 3 obediências. Então, na infância obedece os pais, no casamento o marido e na velhice os filhos, ou seja, elas nunca tomam decisão sozinha, não é? Então eu coloquei para a gente olhar para boa e para má consciência, para que ela pudesse ir para a má consciência. Para que ela pudesse ir para a má consciência. O que é má consciência? É quando eu faço diferente. Então, se eu estou numa família que todo mundo é traficante, o que é a boa consciência? Você é traficante também. Agora, se eu resolver ir embora, sei lá, embora para uma ONG aí que vai me levar para fazer faculdade, alguma coisa, e eu começo a ficar muito diferente dos meus, eu estou para má consciência. E ir para má consciência não tem a ver com moral. Olha que interessante. Não tem a ver com moral a má consciência. Por exemplo, numa comunidade que, vamos dizer, a pessoa acha que é errado ou pecaminoso fazer transfusão de sangue ou transfusão de órgão.
e alguém vai e transgride isso, fala, não, vou fazer, e pronto, aquela comunidade exclui, certo? E aquela pessoa vai para má consciência. Então não tem a ver com moralidade, não tem a ver com o que é certo ou errado, tem a ver com pertencimento, eu quero pertencer, né? E aí essa minha cliente, ela não conseguia ir para esse lugar de vida com facilidade. E engraçado que ela falou o tempo inteiro, eu sou uma facilitadora. Eu falei, bom, eu também sou uma facilitadora, que eu tô aqui facilitando a sua constelação. Então somos duas facilitadoras. E a gente dava risada. Mas fomos até a 5ª geração para encontrar uma mulher, uma ancestral, que pudesse dar a ela permissão para ela ir para a má consciência. Porque até então ir para a má consciência era horrível. A gente colocou assim ela na má consciência, ela sentia assim por dentro tudo rodando assim, como se fosse ventania, mar revolto, maremoto, era uma loucura. Tinha que sair da má consciência. Mas a boa consciência não era nada agradável. Se manter igual, o mesmo padrão de pensamento, de crença, era horrível também. Era tudo inerte, parado, e não era bom, era incômodo, certo? Então, com a permissão da ancestral, ela pôde ir para a má consciência. E a boa consciência ficou de boa. Interessante, né? Você vê como que é? Mas continuando aqui o que eu tô falando, né? Então, quando a gente aceita aquele sentimento, e no caso, eu lembrei dela porque ela teve que aceitar. Eu aceito a minha culpa e eu aceito a minha sensação que eu tenho de estar errada por eu ver caminhos mais fáceis para fazer as coisas. E sabe o que eu vou fazer com essa culpa? Eu vou acolher culpa. Eu olho para você, culpa. Mas eu agora que eu tô olhando para você, eu vou te liberar. Eu te libero, culpa. Sabe por quê? Porque eu aprendi com você o suficiente. E agora eu libero você para que você se transforme em luz, porque somente o que é luz vai ficar comigo. E eu envio você, culpa, com toda a liberdade que você tem, que agora você está liberada, para o vácuo quântico galáctico, para que seja transmutado em luz, e somente o que é luz vai ficar comigo. Ou como a gente fala no Ho'oponopono, né? Eu aprendi com você o suficiente e eu liberto você. Eu liberto você. E eu liberto a mim também, né? Então, o Ruskan fala que a gente precisa aceitar os nossos sentimentos, a raiva interna. Eu passei um exercício da raiva. Às vezes eu tô fazendo ali um atendimento e eu vejo que a pessoa tem muita raiva. E a raiva, ela é um câncer, né? Você vai segurando aquela raiva, um dia as células começam a se multiplicar errado. E aí eu passo o exercício da raiva, que é uma prevenção, né? Você está se prevenindo de um câncer que você poderia ter daqui a 10 anos. E aí eu estava atendendo um senhor que tinha muita raiva. Mas no momento eu disse, essa raiva é do pai dele. Não é dele essa raiva. Essa raiva é do pai dele. Mas aí eu passei a ele um exercício da raiva. E falei para ele, você faz esse exercício da raiva representando seu pai. Seu pai tem muita raiva. Eu disse, tá bom, vou fazer. Mas quando ele foi fazer o exercício da raiva, a esposa dele disse, olha, você não vai fazer o exercício da raiva se eu não consigo. Não conseguiu fazer o exercício da raiva. Teve dificuldade em olhar para aquela raiva, sozinho, né? Por isso que é bom ter o facilitador, né? E aí, então, eu falei, não, vamos apenas aceitá-la, então. Não é sua, vamos olhar sem julgamento. E aí veio aquele alívio, né? Vou contar no exercício da raiva pra vocês dar risada. Eu pedi para uma senhora que ia passar por um processo, uma injustiça que ela tá vivendo. E aí tava marcado a audiência dela pro dia seguinte. Eu tive a sessão com ela, falei, olha, eu vou fazer uma máquina da cura para você, para te ajudar a liberar isso aí. Falei para ela. E eu vou pedir para você fazer um exercício da raiva.
porque esse cara tá te dando muita raiva, eu falei pra ela. Então você libera essa raiva nele aí. E assim ela fez, ela tirou toda a raiva dela e jogou no cara, falou, não vou ficar com ele, fez lá direitinho do jeito que eu ensinei ela. E o que aconteceu? Ela foi para e fiz a máquina da cura para ela. Ela na audiência no outro dia chegou com o advogado, ela mora lá na Europa. O cara não foi. E deu um atestado médico. Ela falou, olha, o exercício da raiva foi tão forte que o cara não foi nem na audiência com o atestado médico. Eu dei risada, né? Falei, era dele, né? E tinha que segurar, né? Era dele, não era seu, certo? Mas vamos lá. Então, quando a gente aceita, dá lugar, a gente olha sem julgamento, a raiva, a rejeição, qualquer outra dor emocional, né? Que tá conosco silenciosamente, a gente percebe que essa informação, para onde que essa informação ela tá apontando. E aí, quando a gente dá espaço, né? A gente entende o que a gente precisa fazer. Isso traz imediatamente um alívio. No Ho'oponopono eu gosto de dizer assim, se eu tiver com uma dor no pé, por exemplo, eu disse, olha, pé, querido pé, gratidão por você ter carregado o meu peso, né? E as minhas dores emocionais. Mas agora eu encontrei outras ferramentas para liberar isso. Então eu libero você da responsabilidade de absorver a minha dor emocional. E aí, rapidamente o pé fica bom, o braço, né? Também hoje eu estava terminando a constelação, aí o senhor disse para mim assim, nossa, mas as minhas pernas tão bamba, porque a gente estava na energia de uma pessoa, e eu falei assim, vê se essa pessoa tá com as pernas boas para ir embora. Ficou, como é que tá as pernas? Olha, tá muito boa para ir embora não, mas vai embora mesmo assim. Eu disse, tá bom, né? Então eu me retiro, tá? Me retiro. E aí quando a gente, sim, já tinha finalizado tudo, disse, olha, mas a minha perna ainda tá mole. Eu disse, olha, então você fica de pé e vamos avisar a perna que isso não é dela. A minha querida perna, gratidão, né, por ter me ajudado aqui nessa constelação, mas isso não é seu, eu vou dar um passinho para trás e você vai deixar. E aí, deu um passinho para trás, a perna voltou ao normal. Então é impressionante como o nosso corpo físico, essa roupa de astronauta, quando a gente veio para esse planeta, a gente vestiu nessa roupa, né? Essa roupa de astronauta nos ajuda, né? Como fala com a gente, é impressionante. E aqui o Husserl diz isso, que a gente precisa ouvir o nosso corpo. Aprender a ouvir o nosso corpo, porque essa escuta nos direciona a olhar e ajudar o corpo a liberar essas energias que estão por trás desses sentimentos mal resolvidos. E quando a gente organiza, fica tudo melhor. E a gente entende o que faz parte do nosso destino e o que não faz. O que é nosso e o que não é, né? E na constelação, aceitar o próprio destino é a grande chave. Aliás, é o ponto-chave para a gente poder fazer as mudanças internas necessárias para o olhar para a solução e para o novo, né? Então, no nosso sistema familiar, a gente tem muitas histórias, muitos conflitos, muitas histórias mal acabadas. Ana João já quer fazer o exercício da raiva. Ana João, quando a gente for ter a sessão, eu passo para você, tá bom? Mas é que até agora eu não identifiquei que você precisa, por isso que eu não te passei. Senão eu já teria mandado você fazer, viu? Então, vamos lá. Então, quando a gente sofre muito mais consequência por não aceitar do que por aceitar. Impressionante, né? É como uma pedra que bloqueia a vazão de um riacho, fazendo com que as águas parem de correr e fiquem represadas. Gente, o exercício da raiva não é para todo mundo. O exercício da raiva depende na hora da sessão de eu ver ali o que a pessoa precisa. Aquela raiva tá fazendo mal para ela, você entendeu? E aí eu ensino. Então tem diferentes formas de fazer, então eu tenho que analisar o caso. Por isso, por exemplo, a Ana João tá toda semana comigo e até agora eu não percebi que ela precisava. Mas a Ana já falou que ela precisa. Ó, então vamos fazer, né?
Então, esse fluxo de força, né, do nosso sistema familiar é maravilhoso. Quando a gente aceita a nossa história e quando a gente olha para isso sem julgamento, a vida flui. Então, o nosso riacho passa a fluir. Aquelas pedras que ficam represando a água ali, elas saem, né? Então, é porque assim, gente, quando eu faço um atendimento, a constelação é cereja do bolo. Mas eu vejo, às vezes, que a pessoa precisa de um algo mais. Então, quem já fez constelação comigo sabe disso. Ela sai com exercício para fazer, ela tem coisa que ela precisa resolver antes de eu fazer a constelação. Então, é assim, por isso que o pessoal gosta de fazer constelação comigo, porque eu entrego a mais do que a pessoa está pensando que ela vai receber. Entendeu? Bom, então, quando a gente não aceita a nossa história, a gente sofre duas vezes, certo? Então, eu vou agora ligar para a Jane, né? Eu vou ligar para a Jane. E eu vou... Nossa, agora que eu vi aqui que o pessoal estava tentando entrar, que não estava conseguindo, eu fui ligar para a Jane e percebi isso. Peraí. Eu vou ligar para a Jane e vamos ver o que a Jane vai trazer para nós, né? Tá bom, Jane? Que eu já tô com o seu telefone aqui. E aí, gente, a vivência que a Jane vai trazer vai ajudar todo mundo, tá? Porque a Jane, ela vem representar a sala. Hoje eu falei sobre dificuldade, falei sobre mudança, né? Então, tem vários pontos aqui que a Jane pode trazer e nos ajudar. Eu vou ligar para ela, tá? Vamos lá. A Jane que vai fazer a vivência. Então, já tô com ela aqui. Eu sou a Jane, tá escrito. Então, tá bom, Jane. Tô te ligando. Oi, Sônia, boa noite. Oi, Jane! Tudo bem, querida? Jane, você é minha aluna de algum curso? Não. Ainda não. Ainda não. Não. É porque eu tô olhando aqui, tentando ver se eu conheço essa Jane. Eu achei bonitinho que você escreveu. Eu sou a Jane. Eu descobri você há poucos dias. Ah, é? Você me Foi descobriu há engraçado. poucos dias. Ah, que legal. E como é que você me descobriu? Só por curiosidade. No Facebook. Ah, você me descobriu no Facebook. Então tá bom. Isso. Jane. E aí eu tô no grupo de estudo. Ah, você tá no Zap. Tá no grupo da fica fácil, né? Que daí você recebe lá os links das aulas, né? Ah, que legal. Sim. Então tá bom. Eu Jane. convidei minha prima já, a Rafa Nunes. Ah, eu vi uma Rafa Nunes aí. Você é a prima da Jane, Rafa Nunes. Eu sou prima. Aí eu descobri você e já falei de você pra ela. Ah, que legal. E você tá em que lugar do Brasil? Hoje eu estou em São Francisco, interior de Rondônia. Ah, tá. Interior do interior. E tá calor aí? Tá bem quente. Ah, Só que eu aqui. tô muito ansiosa, nervosa. É do campo, né? Então, aqui hoje até que tá bom, né? Que eu tô com esse brezinho hoje mais leve, mas passei frio aqui, viu? Puxa vida. Mas, Jane, Aqui é bem quente. é bem quente, né? Eu tenho uma aluna de Rondônia, você tava pensando nela, Shirley. Bom, conte pra nós, o que você gostaria de olhar à luz das constelações pra gente fazer a vivência? Qual que é a questão? Eu posso dar um olhar pro meu filho? O que acontece quando você... O que tá acontecendo com seu filho? Me conte. Então, ele é uma criança bem... Ele não gosta muito de conversar. Ele é bem estressado. E por último agora, ele ficou estressado e quebrou a tela do computador. Aí esses dias, ele sempre quebra a tela de computador, a minha geladeira tá toda amassada. Ele fica estressado e ele desconta nas coisas. E esse dia ele falou que tem raiva do pai dele. Eu já ia até falar isso, se não era raiva do pai. Mas fala a primeira letra do nome dele pra mim. Jota. J. Então o J tem quantos anos? 14.
Tem 14. Então, ele é um menino, ele tá com os hormônios à flor da pele nessa idade, né? E toda vez que ele é contrariado, ele quebra alguma coisa. Soca a geladeira. Quebra a tela do Uma computador. tela de computador, celular, quebra tudo. E você não é casada com o pai dele. Eu sou, tenho 17 anos. Então, mora você, ele e o seu marido. Isso. Ah, tá. Tem mais filhos? Eu tenho uma menina de 20 anos, no meu anterior casamento. Ah, tá. E ela não é brava assim. Não, ela é tranquila. Ela é tranquila. Agora ele já tá demonstrando essa raiva, né? Sim. Eu queria que você sentasse, colocasse a coluna bem retinha, fechasse os olhos, colocasse a mão sobre o joelho, deixasse o celular assim no jeito que você me ouça, né? E você vai falar uma frase, uma pergunta, você vai fazer uma pergunta. Do que meu filho tem raiva? Do que meu filho tem raiva? Aí você respira, fala mais uma vez e percebe aonde você sente no corpo quando fala. Do que meu filho tem raiva? Onde reverberou no corpo? As minhas costas começou a ficar cansada. Você sentiu um pouco as costas. Fala de novo e vê se você encontra o ponto exato onde se encontra essa tensão. Vamos mudar a frase. Fala assim. É muito difícil lidar com a raiva do meu filho. É muito difícil lidar com a raiva do meu filho. Aonde você sente agora nas costas? Encontra o ponto de tensão para mim. Meu corpo começou a ficar trêmulo. Começou a tremer. E a dor. Aham. E intensificou as costas? Pernas, os braços. Sim, intensificou as costas. Se agora você acessou a raiva dele, você sente como ele sente. É difícil, né? Bem difícil. Eu vou pedir para você fechar os olhos, né? Manter os olhos fechados, aliás. E aí você vai imaginar que você vai ficar bem pequenininha. Pessoal, todo mundo faz agora, tá? Então todo mundo senta, coluna retinha, todo mundo faz o exercício. Para todo mundo ter a mesma experiência, porque o que ela trouxe pode ajudar todo mundo, tá bom? Nós estamos numa egrégora aqui. Então ninguém tá aqui por acaso. Você vai ficar bem pequenininha e vai entrar pelo dedão do seu pé direito. Passar pelo seu pé direito, pelo calcanhar, subir pela perna, pelo joelho, pela coxa direita, pelo quadril direito, pelo ventre. Aí você vai para as costas, vai subir a coluna e vai encontrar o pontinho de tensão. Quando você encontrar o ponto de tensão, você me avisa. Os braços estão bem trêmulos. Com mais agora. Tá, mas aquele ponto nas costas você encontrou? A hora que você chegar no ponto... No cóccix? É isso? Isso. Pronto. Então chega nesse lugar. Quando você chegar nesse lugar, você me avisa. Acho que sim. Então agora você vai entrar nesse local. E esse local é uma sala. Você vai adentrar essa sala. E quando você adentrar essa sala, você vai poder olhar essa questão. Quem está nessa sala com você? Eu não fico sozinha, não vejo ninguém. Tá, mas tem sim. Eu vou fazer você subir uma escada. Você sobe uma escadinha. E vai até a parte de cima dessa sala. E você vai encontrar crianças. Você perdeu algum bebê antes do seu filho nascer? Entre a sua filha e seu filho? Não. Não? Será que o seu marido tem algum filho que não nasceu?
que ele não tem outros filhos. Uhum. Então você vai até essa criança e você vai dizer para ela assim: eu vejo você e eu te dou lugar. Eu vejo você e eu te dou lugar. Vê se você consegue identificar se é menino ou menina. É um menino. É um menino? Uhum. Você diz assim: o teu lugar é diferente do lugar do Jota. O seu lugar é diferente do Jota. Você tem o seu próprio lugar. E você tem seu próprio lugar. Eu vejo você. Eu vejo você. É um menino que você enxerga? Oi? Um menino? Você enxerga um menino? É um menino. Uhum. É um menino? E qual o primeiro nome de homem que vem para você? Agora veio Marcos. Então você diz: Marcos, você tem o seu próprio lugar. Marcos, você tem seu próprio lugar. Que não é o lugar do Jota. Que não é o lugar do Jota. Isso. E agora, você vai colocar as duas mãos no coração e vai dar um lugar para essa criança no seu coração. E essa sala onde você está vai se transformar num jardim muito florido. E esse jardim, cheio de flores, é o lugar do Marcos. Aí você diz assim: você agora está seguro nesse jardim. Você agora está seguro nesse jardim. No jardim do meu coração. No jardim do meu coração. E aí você vai começar a sair dessa sala, descer as escadas da sala, e aí você vai soltar as mãos do coração, vai atravessar a porta da sala. E quando você atravessar a porta da sala vai desaparecer. E você então vai, a partir do cóccix, ir para sua virilha da perna direita, descer pela coxa da perna direita, pelo pé direito, vai sair pelo dedão do pé direito, vai ficar grande novamente. E assim que você sentir que está pronta, você pode abrir os olhos. E aí você me avisa. Minhas pernas tá meio que voltando. Espera um pouquinho. Tá melhorando. Uhum. Ok. Tá bem? Sim. Então, essa criança, né, ela representa alguma coisa, porque é como se a exclusão de uma criança, assim, é como se seu filho acessasse isso, sabe? E vem essa raiva. Porque a raiva do seu filho, que eu sinto, é quando ele é contrariado, quando as coisas não saem do jeito que ele quer. Então ele não tem maturidade para entender que a vida não é do jeito que a gente quer, né? Nós vamos nos frustrar o tempo todo. Só que naquele momento vem muito forte para ele e ele não consegue se conter, né? É como se ele fosse insuportável. Então ele tem que bater em alguma coisa, quebrar alguma coisa. E para isso ele desconta essa raiva, como se não fosse dele, você entendeu? É assim, claro, ele é um adolescente, eu recomendo que você leia aquele livro para adolescentes, Adolescentes Brilhantes, do Augusto Cury, que a gente aprende bastante a educar filho adolescente. Adolescente é a pior fase do ser humano. Você não é adulto, mas também não é criança. Então, você fica no meio termo. E é horrível, né? Eu também fui adolescente, eu sei como que é. Todos nós passamos por essa fase, né? Todos nós sentimos a raiva de ser adolescente. Mas no caso dele, é tão forte que ele não consegue se controlar.
Então veio isso, que ele estava identificado com alguma criança que não nasceu, entendeu? Por isso que eu pensei, será que você teve um aborto, né, entre a menina e ele, mas você não tem essa recordação, a não ser que aconteceu sem você saber, né? Porque às vezes pode acontecer, né? Aí eu não sei se é porque o pai dele foi rejeitado pelo pai dele, entendeu? Ele foi rejeitado pelo pai porque o pai não queria a gravidez? Pelo o meu esposo. Uhum. Ele não queria? Hein, Jane? Parece que caiu aqui a ligação. Deixa eu ver. Oi, Jane, tá me ouvindo? Você me ouviu, Sônia? A Ó, internet caiu? então, eu ouvi só até a parte que você falou assim, que quando você ficou grávida, Ah, tá. né? Aí o seu marido não queria que você ficasse grávida, ele não queria filho, não era isso? Não. Eu falei o seguinte: o pai do meu esposo não assumiu a paternidade do meu esposo, entendeu? Ah, o teu pai não teve pai, vamos dizer assim. O teu marido, isso, não teve pai. Ah, o avô do Jota ele se excluiu, né? Vamos dizer assim, né? Então, a minha sogra engravidou muito nova. Ambos eram muito novos. Uhum. E aí o pai dele, o avô do meu filho, não assumiu nem a moça e nem o filho. O teu marido chama Marcos? Aí meu esposo, ele não teve afeto de pai, então ele não sabe dar carinho de pai. Uhum. Mas o nome do seu marido não é Marcos. Não, é Leandro. Leandro, tá. Uhum. Porque pode ser também que ele esteja acessando a criança do pai, né? Então a raiva do pai mal resolvida. Mas aqui no exercício veio uma criança mesmo, uma criança que não era vista, né? Pode ser um irmãozinho aí, então, do pai. Bom, enfim, não dá pra gente ficar aqui querendo adivinhar. O que importa é que o corpo conseguiu soltar. Aquela tensão foi embora, não foi? Melhorou? Melhorou. Então, isso que é importante, tá, gente? Então, às vezes na constelação, que nem hoje mesmo na constelação do rapaz, a gente não conseguia identificar quem eram as pessoas direito, a história em si. Mas a tensão foi embora, a dor foi embora. É isso que é importante, tá bom? Agora, eu queria só falar para você rapidinho, Jane, impressionante foi que a Libéria escreveu que na hora para ela também veio o mesmo nome, Marcos. E a Sara falou que para ela veio Marcelo. Né? A Leonie escreveu ali o nome do livro, né? Adolescente Brilhante, do Augusto Cury. Leiam esse livro, viu? E aí Ivonete falou assim... Eu vou procurar. Isso. A Ivonete falou assim, ó, eu senti muito forte no coração que veio um menino, o nome dele é Jorge. E quando eu coloquei no coração, ficou bem leve, depois tudo ficou muito bem, gratidão. Leonie falou, gratidão, Sônia. Eu fiz o exercício, foi maravilhoso. Bom, Jane, e também você podendo fazer uma constelação seria bom, sabe? Você pode constelar você e constelar ele quanticamente, que daí a gente entra no campo dele, na energia dele, para poder saber exatamente o que está acontecendo, né? Tá bom? Sim. Mas Sim, então... eu vou entrar em contato depois com a Samanta. Isso, aproveita que ela já pegou seu telefone, né? E assim, vou agradecer, né, por você ter vindo, se expor, né? Mas de alguma maneira ajudou todo mundo. O pessoal já continua escrevendo, eu vou ler ali o que o pessoal tá escrevendo. Mas foi muito interessante que o corpo soltou. Com certeza seu filho vai dormir muito bem hoje. Você vai ver que você vai ter uns dias de paz, tá bom? Ah, gratidão, obrigada. Eu que agradeço. Um beijo no seu coração. Amém. Volta lá pra sala, viu, Jane? Tá, vou entrar agora. Tchau, tchau. Tchau. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo. A Luciana falou que para ela também veio um menino, né? E a Rose falou que para ela veio um nome de Samuel. Samuel, olha que legal. É algum Samuel que não pôde nascer ou nasceu e morreu bebê, né, Rose? E a Ariete falou assim, eu fiz, foi maravilhoso, eu realmente tenho uma ectópica.
antes do meu adolescente, nervoso com TDAH. O que é uma ectópica, hein, Ariete? Conte para nós. A Marlene, gratidão, Sônia. Para mim veio uma menina chamada Maria. E a Maria entrou aqui também na live. A Jane voltou. A Cacau falou assim, eu fiz meu primeiro filho não nascido, se chama Samuel. Olha, que bonito, Cacau. Gente, que profundo, né? E eu tô me sentindo, sabe o quê? Um algodão doce. Sabe quando você entra numa nuvem? Sei lá, uma sensação que você tá meio levitando? Eu tô com essa sensação, assim, tão bom. Parece que eu sou uma gelatina, assim. Sei lá, tô me sentindo bem. Uma delícia. A Dalma falou assim, pra mim veio uma menina. A Ariete falou, Sônia, é um aborto. Ah... Então tá bom, Ariete. Então agora entendi. Antes do filho da Ariete, ela teve um aborto. Não é isso, Ariete? Agora eu vou ler de novo o que ela escreveu. Ela escreveu assim, ó. Eu fiz, foi maravilhoso. Eu realmente tive um aborto antes do meu adolescente nervoso com TDAH. Então você sabe que a gente acessa os irmãozinhos, né? Que não pôde nascer, Ariete. E aí esses irmãozinhos que a gente não pôde nascer... Olha lá, alguém tá me explicando lá, a médica, a Ana João, que é doutora lá de Portugal. Agora elas estão me explicando tudo direitinho, ó. Já vou ler tudo que vocês estão escrevendo. Mas, Ariete, a gente acaba... É assim, porque a gente tá fora do lugar. Então, por exemplo, teu filho, vamos dizer que ele é o número 1. Como você teve um antes, ele não é o número 1, ele é o número 2, entendeu? Daí, como a gente não conta, né, é um segredo, às vezes não dá o lugar... Daí aquele adolescente, né, aquela criança, acaba acessando, ela percebe que ela tá fora do lugar, é tipo inconsciente, sabe? A Dalma, pra mim apareceu Beatriz, a Verinha falou, Sônia, uma gravidez ectópica é gerada fora do útero, olha que interessante. E a doutora Ana João, minha querida médica lá de Portugal, já me explicando também que é uma gravidez que acontece fora do útero. É uma gravidez ectópica. Deusinda chegando. E a... Eu tenho até medo, que quando começo a fazer assim, eu tenho medo de derrubar a live. Opa! A Verinha falou, a gravidez gerada fora do útero. Sim, já li. Isso! A Ariete falou, isso! A Carmen escreveu, ectópica é uma gravidez, mas acontece nas trompas. A Verinha falou, Sônia, eu tive 4 perdas gestacionais antes de conseguir segurar minha primeira filha. Então, ela não é a primeira, ela é a 5ª, Verinha, entendeu? Ela é número 5, percebeu? A Deusinda falou assim, boa noite, hoje eu dormi antes da live, porque é muito tarde aí, né? Pessoal de Portugal aí, Ana João, a Deusinda, Leide Mar, Alessandra, pessoal que tá me assistindo aí de fora do Brasil, estão tudo morrendo de sono, porque olha, são 8 horas, 5 horas de diferença, 9, 10, 11, 12, 1 hora da manhã, gratidão, Ariete. Bom, gente, então quanta criança nós pudemos dar lugar hoje, né? Maravilhoso. Eu vou então, assim, falar, né? Quem quiser agendar constelação comigo, vocês agendam pelo mais 5511-9. Se você ainda gasta com panfletos, vou fazer entrou um comercial aqui. Aí. Eu ia colocar uma música, a música da flauta que eu tô ouvindo o dia inteiro, que entrou comercial. Aqui é meia-noite, né, Deusinda? A Sara falou assim, Sônia, para ser considerado mãe é quando a mulher... Simão, o corretor, entrou. Pode terminar de escrever, Sara, porque não entrou a pergunta inteira, mas se você quiser fazer a pergunta, pode fazer. Tem um artigo que fala sobre... o limite do pertencimento. Qual é o limite do pertencimento? É quando eclode a vida? É na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana, na 20ª semana? É quando nasce? Quando eclode a vida?
E quando eu posso dizer que aquela é uma criança que pertence àquela família? Deu para entender? A Sara fez essa pergunta: quando que eu me considero mãe? Quando eu descubro que estou grávida ou quando o filho nasce? Então, é o limite do pertencimento. Quais os limites do pertencimento? Né? Eu já fiz, por exemplo, Sara, uma vez eu fui atender um casal, deixa eu contar só essa história rapidinho, daí eu já encerro a live. Enquanto isso, anotem o telefone para vocês agendar a constelação, mais 5511 93472 0974. Mais 5511 93472 0974. O casal queria se separar. E eles resolveram fazer uma constelação antes comigo. Eles queriam constelar antes, né? Quando quer constelar antes o casal, é porque, na verdade, eles querem ainda ficar juntos, né? Mas parece que estavam querendo mesmo se separar, decidir se separar, enfim. E eu perguntei dos filhos. Disse, não, nós não conseguimos ser filhos. Ela tentou várias vezes, teve aborto, gerou nas trompas, que eu não sabia que chamava ectópica. Agora eu sei, gratidão, viu? E aí, nós tentamos in vitro e fizemos várias inseminações, não deu certo. Também congelamos os óvulos, os embriões e tudo mais. E eu falei, bom, então vamos olhar primeiro para os filhos, né? Depois a gente olha para essa questão, para a pergunta de vocês, a separação. Tá bom? Podemos fazer assim? Podemos. Então, eu coloquei o número, que era o número de gravidez que ela teve, de abortos, das trompas, nananana. Deu ali em torno de 8. Olha, nós precisamos colocar mais. E nós fomos colocando, até deu o número 20. 20, Sara. E aí começamos a olhar para 20 crianças, meninos, meninas, e dar lugar no coração da mãe, no lugar do coração do pai. Chorava. E ele falou assim, você sabe que todo dia das mães eu tenho vontade de dizer para ela, parabéns mãe, mas eu não consigo. Mas eu tinha vontade, porque eu sabia que ela era mãe. E ele chorava mais que ela. E aí fomos dando lugar, e ela falou, nunca vi meu marido chorar tanto. E aí colocamos tudo no coração. E isso levou em torno de 40 minutos. Demos nome um por um. E demos lugar um por um. E quando a gente acabou, eu disse, agora nós podemos colocar o divórcio sim ou não. Eu ia, na verdade, fazer um exercício que o Bert ensina, se o corpo quer divorciar ou não. E aí ela disse, não, hoje não. Para mim, hoje tá bom. Aí ele disse, tá bom por hoje. Eu disse, então por hoje é o suficiente? Eles são suficiente. E encerramos aquela sessão. E nunca mais quiseram fazer sessão para ver divórcio. Porque não divorciaram. Então, qual o limite do pertencimento? Eu acho que amanhã eu vou pedir para colocar esse texto para vocês lerem. O limite do pertencimento. Né? Quando é que eu considero que uma pessoa pertence? Momento do que eclode a vida? Que momento é esse? Não é verdade? Quem somos nós? Porque a gente quer muito nascer. E às vezes a gente vem nas trompas. E aí não dá certo, né? Depois a gente vem de novo, será? A gente vai tentando até conseguir nascer? Porque a vida é muito preciosa, né? E nós queremos muito nascer. Então todos pertencem, todos têm um lugar, tá bom? É isso, gente. Agora sim vou pôr a música da flauta tibetana, que eu fiquei ouvindo hoje o dia inteiro, que meu amigo Anderson me mandou, mas eu já estava ouvindo durante a semana. Olha que chique. Quero agradecer profundamente todo mundo que esteve comigo até agora, o pessoal que fez exercício, a Jane que se colocou como voluntária, né? Quero agradecer assim profundamente.
desejar assim uma noite maravilhosa. Que vocês encontrem as pessoas certas, atraiam as oportunidades, que vocês entrem no fluxo máximo de abundância do universo. Sabe por quê? Porque é o seu direito divino! Beijo no coração, gente! Gratidão, gratidão, gratidão. Tchau, tchau!